Olá, essa é a nossa segunda aula do curso de Gestão Financeira e o tema que a gente vai conversar nessa aula é inflação e índice de preços, né? O que é inflação? Bom, a gente ouve muito esse termo na televisão, quem acompanha os jornais, né? Inflação é o que a gente chama de uma alta generalizada de preços, ou seja, quando os preços em geral da economia estão subindo, tá? A gente não fala que tem inflação quando o preço de um único produto subiu. Aí a gente fala que esse produto teve um aumento de preço. Agora, quando a gente vai no supermercado, vai nas lojas, vai no shopping e observa que os preços em geral estão subindo, a gente fala que essa economia, esse país ou esse município está com um processo inflacionário. O Brasil, ao longo dos anos 80 e metade dos anos 90, sofreu um processo que a gente chama de hiperinflacionário, em que a inflação chegou a mais de 1000% ao mês. Hoje a inflação no Brasil é de 3,5% ao ano, tá? Então a gente chamava de hiperinflação uma inflação mensal acima de 80, 100% no mês, tá? Desde 94, com a implantação do Plano Real, o Brasil deixou a hiperinflação para trás e a gente tem inflação de um dígito, que é sempre abaixo de 10%. Tá? Então a inflação é um aumento generalizado de preços. Por exemplo, nessa tabelinha aqui, que eu estou colocando para vocês, em janeiro eu estou falando que a inflação foi de 4%, ou seja, entre 1º e 31 de janeiro desse ano, os preços em média na economia, os preços em geral da economia tiveram uma alta de 4%. Em fevereiro eles subiram 6%, em março subiram 2%, em abril caíram 3%. Então a gente diz que tanto no mês de janeiro, quanto fevereiro, quanto março, houve inflação nesse país. Tá? Em março, a alta de preços foi menor do que a alta em fevereiro, mas ainda assim foi uma alta de preços. Tá? Já em abril, teve uma queda média de preços de 3%. Então, tanto janeiro, quanto fevereiro, quanto março, a gente diz que houve inflação. Os preços, em média, subiram 4%, 6% e 2%. Já em abril, a gente fala que teve uma deflação, porque a deflação é uma queda generalizada de preços, quando em média os preços estão caindo. Tá? De janeiro para fevereiro, a inflação acelerou, os preços aumentaram o ritmo de crescimento. Então, tanto em janeiro quanto em fevereiro teve inflação, mas em fevereiro a inflação foi maior do que em janeiro, dizendo que o ritmo de crescimento dos preços aumentou, ok? Em março houve inflação também, mas o ritmo de aumento dos preços foi menor do que em fevereiro, ok? Resumindo, aumento de preços tanto em janeiro, fevereiro quanto março, embora em ritmos diferentes ao longo dos meses. Já em abril não teve inflação, teve deflação, ok? Desinflação é de fevereiro para março, quando o ritmo de aumento dos preços foi menor, ou seja, houve um aumento dos preços, mas num ritmo menor do que no mês anterior. Ok? Então fiquem com esses conceitos na cabeça, porque ajuda quando vocês estão lendo o jornal ou lendo os artigos que eu vou passar para vocês ou assistindo a televisão, não confundir os termos inflação, deflação e desinflação, ok? Então, antes da gente avançar com a discussão da inflação em si, vou ensinar uma continha bem simples para vocês de como calcular a variação. Essa conta ela vale para variação de qualquer coisa. Tá? Eu vou tratar aqui de variação de preços porque a gente está tratando de inflação. Então a variação, para a gente calcular, a gente pega sempre, no caso aqui, preço mais atual com o preço antigo e a gente calcula a variação. Uma camisa, um preço de um produto agropecuário que custava R$ 100 ontem e hoje custa R$ 110, ele teve um aumento de R$ 10. Né? Então, a formulazinha, o jeito de calcular isso é muito simples. A gente pega o preço hoje, 110, menos o preço de ontem, R$ 100, e isso dá uma diferença, uma variação de R$ 10 de ontem para hoje. Em termos percentuais, a gente faz assim, a gente faz a mesma conta, 110 hoje, menos R$ 100 ontem, e aí a gente divide pelo preço de ontem. Então, e multiplica por 100%. Então, 10, aqui essa diferença de 110 menos 100 é R$ 10. Dividido por 100 vai dar quanto? 10 dividido por 100 vai dar 0,1. Vezes 100%, 10%. Ou seja, os R$ 10
de aumento de preço de hoje em relação a ontem representa 10% do preço inicial ontem, que era R$100, ok? Então, isso é bem simples, vocês devem ter visto em algum outro momento, algum outro curso na vida de vocês, mas eu estou retomando aqui, que é para facilitar como que aquela inflação da tabela anterior ela é calculada, né? Na tabela anterior eu mostrei lá que os preços subiram 4% em janeiro. Como que a gente faz isso? A gente pega o preço em janeiro, faz os preços em janeiro menos os preços em dezembro, divide pelos preços em dezembro e multiplica por 100. E aí chega nos 4%, ok? A gente vai avançar então. Aqui, quando eu pego uma lista de produtos, por exemplo, uma lista de cesta básica, por exemplo, e vejo que para comprar uma cesta básica precisava de R$100 e um mês depois precisa de 110, eu afirmo que a variação média de preços da cesta básica foi de R$10. A banana pode ter subido, desculpa, a batata pode ter subido 70% o preço, o tomate ter caído 30%, outros produtos terem variado com variações distintas, mas na média aquela cesta de preços, aquela cesta básica de produtos agropecuários subiu 10%, ok? Bom, então a inflação 10% pode ser apresentada também de duas outras formas, de mais uma forma, na verdade, na forma de índice, número índice a gente fala, tá? O índice pode ser de base 100, né? O índice pode ser de base 100. O que é isso? É quando a gente chama 100 de um inteiro, tá? Então, vocês vão se deparar com índices, por exemplo, o índice chegou a 110. O que é isso? 100 é um ou 100%, o divisor de águas, né? 100 é um inteiro, 100%. Mais 10%, a gente chega... O que é 10% de 100, que é um inteiro? 10. E aí 100 mais 10, 110. Agora, se eu falar que o índice é base 1, eu não vou falar que 1 inteiro é 100. 1 inteiro é 1. Então, o que é 10% de 1? 0,10. Então, 0,10 mais 1 dá 1,10, tá? Só estou mostrando para vocês que esses 10% de inflação pode aparecer em algumas situações como 10%, como 0,10 ou como, se for o aumento, 1,10 em relação a 1 ou 110 em relação a 100. Tá? Se o índice for base 100 ou for base 1. Ao longo dos exemplos, eu vou retomando isso para vocês, tá? Mas são diferentes formas de apresentar variação de preços na forma de número índice, que eu quis aqui trazer para vocês irem se familiarizando. Professor, mas a gente ouve falar de inflação, tem tantos indicadores. Bom, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele é o indicador mais famoso para a inflação, tá? Ele mede a variação média de uma lista definida de produtos. Então, o IBGE, por exemplo, calcula a variação de preço de uma lista de produtos. Essa lista é montada a partir dos hábitos de consumo das famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Então, vocês imaginem, tudo que famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos consomem de bens e serviços, o IBGE todo mês calcula a variação de preços dessa lista e chega no indicador. Esse é o indicador oficial. A previsão para esse ano é de que o IPCA chegue a 3,3%, e os outros indicadores são listas diferentes de produtos cuja variação de preço está sendo acompanhada. Tá? A inflação, por que a inflação é ruim? Bom, a inflação, o principal problema dela, a gente vai discutir os outros ao longo do curso, mas o principal problema da inflação é que ela faz o que a gente chama de destruição da moeda. Ou seja, com o real que a gente tem, por exemplo, uma nota de R$100, à medida que os preços vão subindo, se compra menos produtos com aqueles R$100. Né? Então, se eu olhar o poder de compra de R$100 há 5 anos atrás, era muito maior do que
o poder de compra, ou seja, a lista de produtos que a gente consegue comprar com R$100 hoje. Por isso que a gente fala destruição do valor da moeda. Aí eu trouxe essa figura só para exemplificar isso para vocês. Olha o menino aqui com um monte de dinheiro na mão. Vamos pensar que ele está indo comprar um sorvete, por exemplo, com esse monte de dinheiro. Pode parecer que esse sorvete está custando muito caro, mas não. É porque para comprar um sorvete que aqui no Brasil custe, sei lá, R$5, numa moeda muito desvalorizada, que está sofrendo um processo inflacionário muito antes, essa moeda já perdeu o valor. Então eu preciso juntar muito dinheiro para conseguir comprar uma coisa de um valor pequeno. Ok? Aqui mostra, eu trouxe, por exemplo, antigamente para comprar esse Gol aqui, que é antes do Gol que a gente tem hoje, precisava de 203 milhões de cruzados novos, 487.460. Então vai ficando até difícil de você falar os valores. Um carro que hoje valeria, sei lá, R$20 mil, a gente tinha que falar 203 milhões de cruzados novos. Vai dificultando porque mostra isso, que a inflação perdeu poder aquisitivo. Então esse foi o primeiro vídeo da aula 2, a gente vai retomar a aula 2 no próximo vídeo.